Vamos ver. Estamos no ar, vamos ver se dá certo agora, que nós consertamos um problema técnico aqui, pessoal, nós vamos refazer. Ângelo, dá um alô aí, ver se tua voz sai legal aqui. Bom, eu estou te ouvindo Aí, muito bem, tá beleza? ótimo, ótimo, ótimo. Então Fechou. vamos lá, nova abertura, que deu um problema técnico, tivemos que sair e voltar aqui novamente. Então, está no ar o programa O Ponto da Política, vai diretamente da cidade de Piraquara, Paraná, para o Brasil e para o mundo. Eu sou o Chicão Somavila, idealizador deste programa. Hoje é terça-feira, 6 de janeiro, são 20 horas e 20 minutos. E vamos falar hoje aqui sobre a invasão dos Estados Unidos na Venezuela e o futuro da América Latina, em especial, evidentemente, para o Brasil e países sul-americanos. E para esse bater-papo, esse debate, recebemos aí o jornalista e presidente do PCdoB do Paraná, Ângelo Stroparo, o jornalista e escritor Milton Alves e o professor, que é pesquisador, sociólogo, cientista político, Marcelo Marcelino. Então é isso aí. Boa noite, Ângelo. Vamos ver se agora a coisa anda aqui. Tudo bem com você aí? Tudo ótimo, Chicão. Boa noite a todos. Obrigado aí. Desculpem, né? Mas estamos juntos aí, Chicão. Legal, então. Daqui um pouco o Marcelino deve entrar aí. Mas então, como nós estávamos falando, primeiro para esquentar os tamborins, né? Você já tinha comentado, mas Sim. tivemos que recomeçar. E que os governadores de direita, de extrema-direita, aí estão dando declarações, deram declarações aí em apoio ao Maduro, elogiando o Trump. Você vê um ditador, o cara que invade outro país, enfim, os governadores, alguns governadores aí, né, dando apoio, elogiando e tal, né? E elogiando-se uma vez que nem o próprio presidente americano, estadunidense, falou em democracia, a impressão que dá é que ele quer se apoderar apenas do petróleo, não é verdade? Como que você analisaria o posicionamento desses governadores? Não, o posicionamento deles é do oportunista, né, Chicão? Não tem como, né? Não é nem uma questão de opinião, né? A gente tem que olhar o fato ali, né? O Trump mesmo admitiu, né, que ele está de olho no petróleo, né? Eu acabei de ver aqui, enquanto caiu do ar, uma declaração dele pavorosa, né, que ele disse publicamente, né, para as pessoas ali que estavam ouvindo aqueles discursos maluco dele, falando que o povo venezuelano é feio. Quer dizer, é uma coisa absurda. O cara é um grotesco, né? Mas, claro, né, eu acho que ele está agindo na força, como muitos analistas têm colocado, né? O Trump está numa ação um pouco desesperada, né? Os Estados Unidos devem quase 40 trilhões, né, a dívida dos Estados Unidos. Então, perderam a força produtiva deles dentro do território, né? Então, a indústria norte-americana ela precisa, de alguma forma, tirar recursos de algum lado, né? E é Mas lógico que... essas declarações, para nós focar desses governadores aí que... Eu acho que é isso, eles estão querendo surfar a onda política, né, da visão de muitos que no Brasil percebem, né, por uma razão que talvez o Marcelino até consiga explicar por ser cientista político, mas na minha leitura como jornalista e como dirigente partidário, né, eu vejo que existe muita desinformação, né, e como analista do dia a dia, né, do cotidiano das pessoas, é muita desinformação, as pessoas seguem, né, desde que começou essa folia toda aí, com a extrema-direita a partir de 2018, e o negacionismo da vacina, da ciência, esse troço que está cansativo, né? Mas tem muita gente que se orienta por essa linha, né? E esses governadores, né, que são ocos de projeto, né? Porque se você analisar o Zema, o Tarcísio e o Ratinho, né, eles não têm projeto. Qual que é o projeto do Ratinho? Qual que é o projeto do Tarcísio? Desmontar o Estado, basicamente é isso, né? Precarizar o serviço público, né? E fazer muita propaganda, né? E usar de um populismo, né, e de um tipo de guerrilha digital, né, que dispara muita desinformação e notícia falsa, né? Basicamente é isso, né? Tem vídeos do Tarcísio, né, falando que não vai subir a tarifa da água, né, quando ele foi privatizar a Sabesp, e agora está lá, né, o povo com a tarifa subindo. Aqui no Paraná é a mesma coisa. Então, quer dizer,
né? O Ratinho fez até um processo mais degenerativo, penso eu, né, da empresa pública, porque a Sanepar não é privatizada, mas ele deu um controle acionário. Não deu controle, né? Ele vendeu um volume de ações, né, que o tanto de ações que ficou para a Sanepar, pelas ações votantes, né, ainda o controle é do Estado, mas é que é isso, né? Daí ele é o governador e daí agora envolvido num monte de escândalo. Então, a impressão que dá é que a fala do Ratinho ela é realmente focada na publicidade e nessa absurda, né, do meu ponto de vista, aprovação que ele mantém. Né? O Ratinho tem uma aprovação que é inexplicável, né? Então ele está falando com esse público que vê nas ações do governo, né? E no conservadorismo de parte desse eleitorado que acha ali e enxerga alguma substância, né, nesse governo dele que é oco. Então eu acho que assim, eu acho que o Ratinho cometeu um grande erro, né? Porque a repercussão das declarações dele foram muito negativas e ele vive um momento de crise, né, no governo dele, né? É isso aí. Marcelino, falando aí, comentando aí para a gente esquentar os tamborins aí desse bate-papo, desse debate, né? Aquela pergunta que eu tinha feito. O que você acha das declarações desses governadores de direita, extrema-direita, aí, em relação, apoiando, avalizando, como diz o outro, as ações, a invasão dos Estados Unidos de Trump e a Venezuela? Bem, boa noite a todos, ao Chicão, ao Ângelo, aos nossos telenautas que nos acompanham e irão nos acompanhar depois na sequência, né? Vejam, senhores, nós temos o seguinte quadro, né? O Sul e o Sudeste, particularmente, eles estão abarrotados de políticos profissionais da direita e da extrema-direita. Então, a gente tem desde o Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, nós temos no Rio de Janeiro um governador ultra-reacionário, de extrema-direita. Nós temos em São Paulo o que seria um futuro presidenciável, que é o Tarcísio, que, na minha opinião, não vai vingar para a presidência. Ainda é cedo dizer, mas eu acho que ele não vai disputar. E temos também o Zema, como já foi dito pelo Anjo, em Minas Gerais. E nós temos também, se você for caminhar para o lado esquerdo do país, para o centro-oeste, nós temos o Caiado, Sim. que é o representante da UDN, da UDR. Quer dizer, o representante do grande latifúndio, que é a turma mais reacionária, mais conservadora, mais ultradireitista possível. E esse pessoal já era ultradireita antes da direita extremada ser considerada ala bolsonarista. Eles são da turma das famílias genealógicas do poder da classe dominante históricas, desde antes do golpe de 1964. Essa turma já se criava nesse ambiente. É o ambiente do golpe, é o ambiente das políticas neoliberais, é o ambiente do favorecimento dos grupos empresariais nacionais e estrangeiros. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que esse pessoal, quando eles estão latindo para uma tropa. Essa tropa ela já está canalizada dentro de um quadro eleitoral fixo. Ele está falando com um público. Vamos pegar o Ratinho, por exemplo. Ele está falando com um determinado público. Esse público já é bastante considerável, né? Porque o que aconteceu a partir do golpe de Estado de 2016 no Brasil, ocorreu uma questão cada vez mais ampla de diferenças de polos opostos, né? Diametralmente opostos. De um lado o bolsonarismo, do outro lado a esquerda. Mesmo a esquerda liberal caminha no lado oposto, antagônico. É a oposição dos lados distintos. E no centro político, vocês podem reparar que no centro político esse pessoal eles não têm voto pelo lado do executivo. Eles têm voto do lado do legislativo. Mas por quê? Porque esse pessoal do centrão são, na verdade, lobistas. São os representantes dos grandes empresários que estão no latifúndio, nos bancos, na grande indústria, no grande comércio, serviço, inclusive com conexões internacionais com o próprio imperialismo trumpista e outros. Então, não me surpreende esta fala desse pessoal,
que eles estão, digamos que, atirando para o lado que eles acham que está dando certo. Porque esse discurso ele está sendo canalizado há muito tempo, como o Ângelo falou, principalmente a partir de 2018, onde o bolsonarismo ganha um impulso muito grande, né? Ele surpreende, mas ele ganha um impulso muito forte. E a partir daí, os governadores de direita estão ganhando eleições sucessivas nesse discurso. E o Ratinho, como não tem mais para onde ir no governo estadual... Está sumindo de novo, cara. Pô, caramba! E aí vai vencer as eleições para o Senado. Eu não tenho dúvida que ele irá vencer as eleições para o Senado. Então, um representante forte do Senado Federal. E, na verdade, como o Ângelo falou, esse pessoal está lastreado pela grande mídia também, porque o pai dele vem dos meios de comunicação, então tem dinheiro envolvido com muitas alianças empresariais aí, então o Ratinho está lastreado. O discurso dele é ruim, é o mais do mesmo, é uma farofada igual, não tem muito conteúdo, mas, na verdade, conteúdo para quê? O discurso é aquele que está dando certo e aquela imagem publicitária, acho que o Ângelo foi bem feliz em falar sobre isso, que o pessoal ganha muito voto nos meios de comunicação e na linguagem, na ideologia construída, arquitetada para dar certo nessa funcionalidade. Caramba, o som para mim aqui está... Então, mas vai falando, vai. Você está ouvindo ele aí, Ângelo? Enquanto você estiver nos escutando, Angelo. Não sei nem se você está nos escutando, sabe, Chicão? Porque essa hora do movimento nosso aqui, a gente se encontrando nessa conversa, não sei nem se o Chicão está nos ouvindo. Em todo caso, continuando aqui rapidamente, só para não ficar no monólogo meu aqui muito tempo, então eu vejo assim, eu vejo que é muita mídia, muito dinheiro empresarial correndo por vários esgotos, eu falar assim, né? Porque esse pessoal aí joga muito sujo. Na verdade, compraram os municípios paranaenses, os 399 municípios paranaenses, quase que a sua totalidade está dominado pela direita, e por essas alianças espúrias que estão aí. Aí eles ganham Câmara dos Vereadores, estão nas assembleias estaduais, não só no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Hoje eles conseguiram combinar o Sul e o Sudeste quase que majoritariamente dominando o circuito legislativo, executivo estadual. E tem mais, né? Essa juizada também está no bolso. Essa juizada que está assinando sentença de morte contra o povo, que são essas privatizações, essas terceirizações do serviço público, esses juízes são cúmplices. Esses juízes embargadores do Paraná, em qualquer caso, são cúmplices dessas manobras golpistas de terceirizar a empresa, privatizar, entregar nas mãos de grandes empresários, de agiotas financeiros, sim, de gente que lava dinheiro, vamos falar que é verdade. Sim. Esse pessoal está capturado por um esquema fraudulento de negociata empresarial e política já de longa data. E agora, nos últimos tempos de bolsonarismo, a coisa se arregimentou, piorou demais o quadro. Mesmo com Lula à frente da presidência, ele também está capturado por essa gente. Sim. Você vê que o Lula não consegue fazer muita coisa. Ele está aprisionado no Congresso Nacional. Tudo bem, ele tem políticas erráticas? Tem. Mas, em grande parte, o pessoal que critica o Lula também não observa que ele está amarrado numa camisa de força. Ele não consegue fazer muita coisa. Porque esse tipo de, aspas, governabilidade não é governabilidade coisa nenhuma. O governo não consegue fazer as coisas. Ele está amarrado nesta base parlamentar que só é, em grande maioria, da direita golpista, ou é centrão bolsonarista, ou é direita tradicional. E raras vezes você tem uma vitória com um conjunto de forças mais à esquerda do espectro político. Infelizmente, para todos nós. Verdade. Você veja, Marcelino, quando a gente pega, por exemplo, esse episódio agora recente aí. Oi, Chico. O Chico está se batendo com esse... Ele está sofrendo aí. Mas se a gente pega, por exemplo, pegar esse recorte bem pequenininho dessa crise da água agora aqui da Sanepar, né? Eu fiz uma pesquisa, eu descobri algumas coisas interessantes, né? A maioria das ações que foram vendidas quando abriu
fatiaram, né, a Sanepar. 90% das empresas são norte-americanas, né? Então, você falou ali, acho que muito bom isso aí, né? A relação do Ratinho com as empresas americanas, né? No sentido delas ocuparem, né? Uma empresa estratégica, né? De abastecimento de água. Então, hoje, né? Quando você entra lá no site da Sanepar, você vê anúncio de muito investimento, não sei o quê. Mas aí, quando você vai para a realidade, né? Falta água em Guaratuba, falta água aqui em Piraquara, falta água em Colombo, faltou água em Palmeira, em Guarapuava, né? E o que isso eles alegam, né? Estão usando demais, porque esquentou. Veja, fez acho que 10 dias de calor nesse final de ano. Hoje, aqui em Piraquara, né? Eu estou de camiseta aqui, mas fora do quarto aqui eu tenho que pôr uma jaqueta, porque está frio, né? Então, quer dizer, o pessoal não está consumindo mais água, coisa nenhuma. Mas a propaganda deles, né? E a fala deles sempre é... O Ratinho, ele é um passador de recibo, né? Ele não assume nada. E assim é o Tarcísio, é o Zema, todos esses políticos aí, né, que você mencionou, que estão nessa defesa desse campo de extrema-direita, mas no fundo, né, a pauta moral deles é só para ludibriar a população, porque no fundo eles estão mesmo querendo vender e fatiar o Estado cada vez mais e desmontar o serviço público, né? Infelizmente, como você disse, para nós, eles têm maioria parlamentar. Veja o que é a LEP, né? O que é a Assembleia Legislativa. Né? A gente sabe que a maioria daqueles deputados ali, na verdade, eles são isentões, né? Mas, por conveniência, né, e por alinhamento de bloco, aí fica a questão dos interesses, né? O que eles estão defendendo. Eu acho que houve um esvaziamento muito grande, né, da representação popular nas câmaras, né? E nas assembleias, né? Então, a gente tem um problema gravíssimo aí de como você falou, Marcelino, né? Com o parlamento, que é... Eu estou com problema de som aqui, eu não estou ouvindo vocês, cara. O Milton Alves está entrando aqui. Vocês estão me ouvindo aí, né? Ô, Milton, seja bem-vindo. Eu estou com problema de som aqui, não estou ouvindo vocês. Salve, Milton. Aí. Salve. Deixa eu ver. Caraca. Desculpa o atraso aí, estava tentando entrar. Tá me dando um... Estava com o nick velho. O som dele está bem alto. Estou te ouvindo bem, viu, Milton? Você nos ouve bem? Ótimo. Que bom. O único com problema de som aqui é o nosso anfitrião. Sala, que é o Chicão. Que está com esse problema sério que ele não consegue dar conta aí, por alguma razão. E nós estamos aqui discutindo... Eu estava acompanhando o debate de vocês enquanto o Chicão não me colocava na sala. Então, beleza. Até aproveitar que você chegou, né? Então, eu e o Ângelo aqui estamos batendo um papo aqui, uns telenautas aqui cruzados. Fazendo as perguntas, vocês vão falando aí. Beleza? Ok. Então, eu vou fazer mais uma pergunta e vocês vão... sobre a reunião dos chanceleres aí dos estados latino-americanos e caribenhos da CELAC, né? Que ocorreu no domingo passado, foi para debater aí a crise, enfim, aí pela invasão da Venezuela, né? E ela terminou sem um consenso e expondo aí as claras o racha entre os países, que aliás já vinha acontecendo há muito tempo. E quais as observações que vocês teriam a fazer sobre essa situação? Começo aí agora, então, com o Milton, que pintou no pedaço aí. Pode ser. Olha, primeiro eu acho que a gente tem que fazer um registro do que ocorreu na Venezuela a partir de um cenário mais geral, né? Eu estava há pouco num debate sobre isso. Porque houve claramente um fato inédito pela primeira vez na América do Sul. Geralmente os Estados Unidos usavam um padrão de intervenção direta, derrubando os governos através de golpes militares, ou ações como ele fez no Iraque, ou fez na Síria, a partir de agentes internos, apoiadores internos. Aqui ele fez uma ação pontual de sequestro de um presidente, que ocorreu, ele já tinha feito isso no Panamá, em Granada,
mas nunca tinha feito na América do Sul. Acho que é um primeiro dado. O segundo dado, que já é, ao meu ver, a execução na prática da chamada teoria da doutrina Monroe, porque eles reciclaram, repaginaram, o pessoal fala 2.0, em que o foco é o conjunto das Américas, ou seja, velho ditado América para os americanos. Eu acho que a Venezuela foi o primeiro alvo, e ele ameaça estender esse alvo, né? Já citou, ameaça a Colômbia diretamente, né? Então, há claramente uma nova política de buscar o máximo de domínio e controle da América Latina, controle político, controle das riquezas naturais, minerais, dessa parte do mundo. Então, isso é um dado novo que nós temos que levar em consideração na disputa política que a gente faz aqui dentro do Brasil, que é evidente. Nós vamos ter alguns meses de eleições e será a forma com que ele vai buscar, eu entendo assim, uma intervenção no processo eleitoral aqui, como também da Colômbia. Né? Então, acho que é um primeiro elemento. Eu acho que a reunião da CELAC, Chicão, ela expressa a divisão que tem, a polarização que tem em toda a América Latina. Não foi possível consenso, porque nós estamos... Você pega um mapa da América Latina, a parte vermelha está diminuindo. Você pode olhar lá. É Brasil, Chile, não é? Brasil, Chile, vai subindo um pouco tem Cuba, tem Nicarágua, mas o restante... e Uruguai, né? O restante é azul. Esse mapa aí está nas redes sociais, ou seja, vai avançando a direita. A direita ganhou os últimos processos eleitorais, inclusive ganhou o Chile. Então, há uma divisão, e isso se expressou nessa reunião da CELAC, que é preocupante, porque se a gente não tiver uma articulação nacional, internacional e continental, no caso da América Latina, para enfrentar o imperialismo, nós vamos ter muitas dificuldades. Porque para derrotar o imperialismo não basta um só país, isso é impossível. Tem que ser uma articulação de conjunto, uma articulação continental. Então, a questão da integração regional dos nossos países está colocada na ordem do dia para enfrentar o império, que vem com muita voracidade contra as nossas soberanias e o fato de ele estar vivendo um processo de crise, ele quer garantir uma reserva estratégica aqui nessa parte do mundo, enquanto ele faz um enfrentamento geopolítico com a China, na Europa e tal. Então, acho que esse é um dado, respondendo a tua pergunta, né? A CELAC só expressou essa divisão e não foi possível, apesar de um grande número de países condenando a ação criminosa de sequestro do presidente constitucional da Venezuela. É isso aí. Marcelo? Então, deixa eu pegar a esteira do Milton para reiterar o fato da Argentina, o segundo maior país da região, estar dominado pelo imperialismo completamente. O Milei é um agente direto do imperialismo, ele não é nem um interlocutor. Sim. Ele é o sujeito que está lá sentado na cadeira de presidente da República, mas é o presidente da República dos Estados Unidos na Argentina. Essa é a diferença. Sim. Que ele é totalmente pró-imperialista, é o presidente mais imperialista abertamente aqui da América Latina, não é nem América do Sul só, toda a América Latina está representada pela extrema-direita através do Milei. Então, é um país dos mais importantes, né? Pegando os 3 países mais importantes da América Latina, Brasil, México e Argentina, a Argentina está capturada completamente pelo imperialismo.
O Brasil ainda consegue se manter de pé com muita dificuldade, porque está cercado internamente, amando do imperialismo também, porque seus parlamentares, seus empresários estão com o braço ligado ao imperialismo, direta e indiretamente. E o caso do México, que também é um governo social-democrata que procura continuar de pé perante os ataques do imperialismo. E vamos deixar claro para as pessoas aqui que nos assistem, que nos escutam, que não se trata do Trump, como eu estou escutando o pessoal falar há algum tempo, as incursões do o imperialismo, e não é de hoje. Essa política do imperialismo, ela ocorre, falando em doutrina Monroe, desde o século XIX. Então, não é uma novidade. Sejam os presidentes republicanos ou democratas, todos fizeram o seu dever, sua liçãozinha de casa. Sim. Defender os interesses da América. Né? América, em primeiro lugar, a América e Estados Unidos, porque quando eles falam América, eles já têm essa ideia da totalidade, né? Eles desconsideram o Canadá e o México completamente nessa equação de América do Norte. Então, a América é a América toda. O Canadá é apenas um braço do imperialismo. E é assim que ele está tomando as suas rédeas. A diferença é que o Trump é um sujeito mais abertamente dizendo ao que veio. Olha, nós fazemos essa política aqui. A política dos Estados Unidos é essa. E acabou. O Obama fez isso conosco aqui no Brasil. O Obama e o seu vice-presidente, na época, Joe Biden, deram um golpe no Brasil. Escutaram a Petrobras, escutaram a Dilma Rousseff, implantaram a Lava Jato com o Sérgio Moro aqui, através da CIA, do FBI, junto à Procuradoria, Promotoria, fizeram balbúrdias, como eles gostam de usar essa expressão. Quem faz balbúrdia são eles. Quem dá golpe são eles. Quem mina a estrutura dos outros países são esses sujeitos. Seja na figura do Biden, seja na figura do Obama, do Trump, todos são, eles todos, pró-imperialistas e defendem os interesses. Os Estados Unidos agora está numa situação de decadência estrutural. O imperialismo está na fase de decadência. E aquela história, na decadência, o tigre fica mais assustado e mais feroz. E vai vir com tudo, porque ele também está cercado pela China e pela Rússia, que apesar de não serem países imperialistas, são países que são potências regionais com influência na Ásia, na África e também, de certo modo, até na Europa e alguns países, como a Turquia, como outros países como a Hungria, que não vão na onda da União Europeia, que são contra a corrente da União Europeia, da OTAN, que querem dar o golpe no mundo. Essa turma está em baixa. Então, os Estados Unidos resta o ataque. A melhor defesa é o ataque. O ataque Biden corresponde a isso. A polarização é reflexo do mundo que nós estamos vivendo, disse o Milton, muito bem colocado. A polarização política, inclusive em nível mundial, é o reflexo da crise estrutural do imperialismo. A polarização vai aumentar cada vez mais. E o reflexo da polarização é guerra, é conflito. E, evidentemente, é golpe de Estado, invasão e a lembrança do Daniel Ortega no Panamá, no final dos anos 80. A captura de um presidente legítimo, por mais que seja isso ou aquilo, mas é o presidente de cada país. Cada país deve dar a sua... O Noriega, né? Foi o Noriega, né? Conforme a situação do povo decidir. Quem decide é o povo soberano. Não é nenhum país internacionalista que vai decidir o resultado eleitoral, o resultado que cada presidente vai se posicionar dentro do quadro político de cada nação. Legal. Ângelo, qual a tua opinião sobre... Não, eu estou com eles, né? Essa divisão na CELAC mostra isso mesmo, né? Uma coisa que já vinha sido construída, e tudo que o Marcelino e que o Milton falaram aí é o panorama, né? Então, não tem nem o que acrescentar. E o Trump ele é uma espécie de agente que ligou um interruptor, né?
expor, né, essa expressão da divisão, que, na verdade, mostra para nós isso tudo que ele falou. Né? Os Estados Unidos, veja, eles deram o golpe aí em 2016, eles construíram, né, um ambiente, né, na América Latina de retrocesso, né, a conquista do poder popular. Então, em 64, no Brasil, João Goulart ia fazer a reforma agrária, eles tomaram o negócio aí e atrapalharam. Né? Então, quer dizer, há anos eles vêm fazendo isso. Então, eu concordo, né? Isso é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. Eu acho que os ouvintes aí precisam muito, né? Quem tem uma visão ainda um pouco turva em relação a esse episódio da Venezuela, no sentido de achar que tudo bem, né, tinha que tirar mesmo Maduro, tem que reavaliar isso, né? Por quê? Porque perder a soberania de qualquer país da América Latina, como eles estão tentando arrancar da Venezuela, só mostra que os próximos, né, nessa derrocada podemos ser nós mesmos, né? Então, quer dizer, agora, no meu entendimento, Chicão, é o momento em que a América Latina precisa, né, e o Brasil precisa liderar isso também com muita força, né? Daí vem uma questão, vem uma incógnita, né? Mas ou a gente mostra, né, que a gente tem condições de manter a nossa soberania, ou a gente simplesmente vai sucumbir a uma submissão, não tem o que fazer. Porque os Estados Unidos ficou com a América Latina, isso aí está claro. É como, acho que foi o Marcelo ou o Milton que falaram, né? A China tem o espaço deles, a Rússia tem o espaço deles. Uhum. Lá na Europa, lá, eles já estão também entregando tudo para os Estados Unidos. Na África, eles não entram, porque a China também já colocou uma coisa lá. Sobrou o quê para os Estados Unidos? Né? América Latina. Que eles sempre estiveram por aqui, né? E já tiveram, exatamente, já tinham aqui, né, uma base, né? Então, é um momento muito crítico, assim, muito difícil, né? Mas eu concordo com o Marcelo, isso é uma construção já de longa data, né? Legal. Então, é isso que uma coisa que me intriga aqui, parcela significativa aí da nossa sociedade, incluindo aí alguns juristas, ou vários juristas, né, que têm demonstrado apoio a Trump pela invasão e prisão de Nicolás Maduro, sequestro, na verdade, né? Então, eu pergunto, como que a gente pode entender esses apoios imediatos? Nós falamos um pouco no início, mas seria não só dos governadores, agora estou falando da população, daquelas pessoas que militam aí em rede social e tal, né? Seria esse apoio que estão dando, batendo palma, enfim, se alegrando com o que aconteceu na Venezuela, seria por falta de uma reflexão mais profunda ou apenas por questões ideológicas mesmo e ódio? Eu começo aí, então, pelo Milton. Chico, acho que é um conjunto de fatores. Porque, se você for ver, as redes sociais têm de tudo. Tem tanto a nossa opinião, na nossa visão, como da direita. Agora, é evidente que há uma disputa ideológica, alguns usam esse termo, uma guerra cultural, né? Hoje, no mundo, uma disputa de rumo, de ideias. E se expressa nesse episódio essas visões. Eu acho que tem gente que é desinformada, ou que pensa que é informada, mas é desinformada. Acho que tem algum nível de desinformação. Acho que ignorância é um termo forte, não pode chamar ninguém de ignorante, mas tem desinformação, pouca formação política, né? E há uma campanha de demonização de anos, desde que o Chávez triunfou contra o processo bolivariano. Não é de agora, né? Então, é evidente, os grandes meios de comunicação, a mídia, faz uma campanha permanente, demonizando Chávez, antes demonizando Maduro, né? Esse absurdo que os Estados Unidos diz, aliás, até tirou hoje essa acusação, né? Está aí na mídia, que ele seria o chefe do cartel Los Soles. Foi retirado pelos próprios americanos, né? Mas muita gente acredita por convicção, por picaretagem política, porque muita gente da direita quer ganhar voto, ganhar simpatia, né? Falando contra os chavistas, contra a esquerda. Então tem esse caldo cultural, Chicão.
E muita gente não sabe, vai na onda, né? Como se diz, né? Massa de manobra. Então, essa disputa também está presente aí na mídia, nas redes sociais, intensamente, que tem leituras sobre os processos, no caso desse processo em curso na Venezuela, né? Eu não fico surpreso com isso. Nós temos que cumprir, no nosso caso, nosso papel, como você está fazendo aí o seu canal, a gente procurar ter os nossos espaços, a gente procurar, enquanto Estado Nacional, desenvolver as nossas próprias plataformas, não depender dessas plataformas já dominadas pelo Império, tem que atuar, mas não depender, criar e fortalecer a mídia alternativa, uma outra mídia é possível a gente construir. Isso nós temos problemas aqui no Brasil, né? Ainda os próprios órgãos do governo têm pouco investimento, né? É uma luta, você sabe, para manter um canal, para garantir que ele tenha acesso, para garantir que ele tenha... Então, é uma disputa. E também é uma construção, né? Que a gente busca ter, dos partidos de esquerda, de procurar fazer esse combate no plano das ideias, né? Você tem a luta social, você tem a luta de massas na rua, mas você tem a luta política, a luta ideológica, a propaganda política, né? Do que a gente defende, do que a gente entende como esquerda. E essa é uma tarefa que está colocada e nós vamos ter que fazer. Eu não costumo reclamar muito, os caras fizeram e tal. Eles estão no papel deles, né? Mas é isso, muita gente nas redes tem confusão também, né? Incompreensão do que está em jogo, né? E há uma campanha midiática contra os valores da esquerda. Isso se acentuou desde a chegada do neoliberalismo. Há um incentivo, há uma visão que na juventude, de saídas individuais, o desprezo por saídas coletivas. Esse negócio de socialismo, isso é coisa de gente atrasada, isso passa. Então, tudo isso está presente nesses episódios da disputa veio, né? E nós temos que fazer também a nossa disputa, nosso modo, né? Isso só vai se agudizar. Eu não vejo isso como atenuar. Eu acho que cada vez mais, à medida que a crise de conjunto do capitalismo avança, nós vamos ter uma luta mais intensa, também no terreno das ideias, no terreno da ideologia, da cultura, no terreno dos valores. A própria direita fala isso, né? A disputa dos valores, toda uma campanha contra a esquerda hoje tem, e ela tem muita força de massa, inclusive aí na consciência de milhões de pessoas, inclusive entre os trabalhadores. Então, esse é um desafio imenso que a gente tem aí, e não é fácil. Legal. Ângelo, muito interessante. Enquanto o Milton falava... Viu? Inclusive, só para mim acrescentar, é claro, tem bastante militante de direita apoiando e tal, mas tem também militantes de esquerda que estão combatendo isso também, né? Mas o lance é que esses militantes de direita, o que intriga o pessoal aceitar, apoiar uma invasão, inclusive incitando um deputado, Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, incitou ou sugeriu que os Estados Unidos fizessem o mesmo no Brasil e sequestrassem o Lula. Como é que é isso, Ângelo? Sim, porque, veja, os meios de comunicação no Brasil, o Estado brasileiro é burguês, né, Chicão? Então, sempre teve a serviço todo o aparato, né, dos poderes, né? E daí a mídia, né? A mídia brasileira sempre teve na mão da burguesia, da elite, né? É uma concessão pública, os canais de TV, mas eles também recebem patrocínio do Estado, então, quer dizer, é uma construção de longa data aí, né? E aí é aquela questão, né? Existe uma hegemonia cultural, né, do grande capital, e o que é pior no caso do Brasil, né? Da cultura que não é a nossa, né? Não tem hegemonia, né? A gente vê uma ideia circulando que ela é elitista e de um senso que não é bem nacional, né?
Por isso que tem brasileiro que vai para a praça bater palma para a bandeira americana. Então, quer dizer, isso para mim é sinal de hegemonia cultural. Então, a gente tem um grande problema, né? É preciso fortalecer a cultura nacional, né? Mas daí vem questões, Chicão, que são muito profundas e de ampla extensão, né? Que precisa muito investimento público e tal. E no momento agora nós estamos num debate que é muito essa coisa da luta no momento agora, né? Que passa por isso que o Milton falou aí, né? A gente tem também espaços aí que são alternativos, né? De resistência, que daí é o que a gente tem, né? Como o teu canal aqui, inclusive, né? Que a gente está podendo expressar essas ideias aqui e falar essas questões todas aí a partir desse ponto de vista, né? De uma análise mais histórica, né? Do que está acontecendo e num debate mais político e não tão focado nessas questões da moral, né? Dessa discussão que o bolsonarismo trouxe, que acaba limitando, né? E uma vez que a direita tem essa vantagem, né? Eles têm a hegemonia, né? A gente fica realmente na retaguarda e sobra para nós a luta política, né? Na resistência e essa luta de ideias aí que o Milton mencionou. Marcelino, e você, qual a tua opinião sobre essa movimentação nas redes sociais aí? Então, eu vou pegar carona mais uma vez do Milton e do Ângelo, porque a gente tem que lembrar o seguinte: essa questão não é uma questão nova também, né? Então, vamos lembrar o seguinte: quando Marx e Engels escreveram um manuscrito que se tornaria um livro a partir dos anos 30 do século XX, chamado A Ideologia Alemã, de 1844 para 45, isto é, esses caras já estavam entendendo e analisando que a sociedade segue valores da classe dominante. Que valores são esses da classe dominante? É a cultura, é a ideologia, são os valores, é a forma de consumo, é o comportamento ditado, é a moda, né? São os hábitos na sociedade. Todos esses processos são construídos e lapidados por uma engenharia social costurada pelo imperialismo. O imperialismo, dentro da estrutura do capitalismo, ela constrói corações e mentes. Por que alguém pobre votaria na direita se não fosse um processo de construção social, de uma ideia, de um valor sobre o mundo? Por que eu vou ter que acreditar no socialismo e comunismo, já que o capitalismo é o melhor sistema já criado? Olha só, quando eu digo isso, eu estou ecoando professores, colegas meus dizendo isso muitas vezes. Então, não devemos colocar só na boca dos pobres e aqueles que não têm acesso à informação esse tipo de absorção ideológica, esse tipo de pensamento. Nós estamos em desvantagem porque a classe dominante controla os processos. A economia, a política, a ideologia, a questão cultural, isso tudo é criado e controlado pela burguesia. Por que agora a burguesia está tão interessada em regulamentar as redes sociais? Adivinhem só, porque as redes sociais cresceram para o nosso lado também. Queira ou não, nós somos a minoria, mas nós conseguimos a fala aqui nesse espaço em outros. Uma TV 247 da vida, por exemplo, a despeito de você concordar X ou Y em determinado momento, são canais alternativos do espaço para pensar diferente. Todos esses espaços precisam ser regulamentados e regulados. Atenção! Só não se pensa em regular a grande mídia tradicional. Vocês já perceberam? Se falar assim, vamos regular a Rede Globo, a Bandeirantes, a Record, o SBT e as demais. Não, é censura. Mas nas redes sociais, nós temos que calar as redes sociais. Só que quando você cala as redes sociais para aqueles indesejáveis, no sentido amplo do termo, os indesejáveis somos nós também, que temos uma visão diferente do padrão da direita tradicional ou até da direita bolsonarista, que utiliza-se do dinheiro para construir redes sociais poderosíssimas com amplo alcance. Nós estamos na desvantagem. Qual é o antídoto contra isso? É continuar travando a luta política, não há outra alternativa. Nós estamos numa desvantagem, porém,
A nossa vantagem é numérica. A nossa desvantagem é que nós não temos a organização necessária porque não temos a infraestrutura e o controle dos meios como a burguesia e o imperialismo têm. Essa que é a desvantagem. Mas nós temos a vantagem de sermos a maioria esmagadora do mundo. Nós temos que procurar caminhos para conversar com esse pessoal que está no meio do caminho ou está iludido e tentar trazer para o nosso lado. Ah, mas isso é muito difícil. E quem disse que a tarefa do desenvolvimento das alternativas da luta foram em algum momento fáceis? Em algum momento foram fáceis? Negativo. Demorou milênios, séculos para a vida social avançar de forma mais progressista. Agora não é diferente. Mas, entretanto, nós temos um caminho. Aproveitar da queda do imperialismo, que é uma queda vertiginosa, porque na Europa estão censurando todo mundo. Não sei se vocês estão observando. Nas redes sociais, os canais alternativos como esse, Chicão Somaville, amigos, sendo censurados. As pessoas estão respondendo o processo. Nós temos aqui o caso do Breno Altman, do PT, que está sendo toda hora censurado e recebendo processo, aliás, porque está lutando contra o sionismo genocida na faixa de Gaza. E o sionismo é muito forte no Brasil, inclusive ele está dentro da Polícia Federal, dentro das instituições brasileiras. O Mossad, a CIA, nós estamos capturados por essa gente. Então, gente, a desvantagem é que nós temos as redes sociais, em grande medida, poderosíssimas, em cima da gente e nos esmagando. Ao mesmo tempo, nós ainda temos a possibilidade de ter uma contracorrente que vai nessa direção oposta do que está colocado aí. E que nós, de forma muito pequenininha, mas eu acho que é importante, apesar de ser pequena, não pode ser considerada frágil, porque, na verdade, a gente tem que levantar a cabeça e ter uma perspectiva futura. As coisas mudam, e às vezes mudam rapidamente, e mudam com muito pouco, às vezes, no começo, mas que no final se transforma em um grande movimento. Assim as coisas começam e podem se transformar. Legal, legal. As eleições gerais estão aí, tá aí na frente. 4 de outubro, aí tá próximo, né? E o governo brasileiro, apesar de não ter reconhecido a eleição de Maduro, ele se manifestou, né, contestando a interferência, a invasão dos Estados Unidos na Venezuela e em relação também ao sequestro do presidente Maduro. E essa delicada situação tende ou não tende a influenciar a opinião pública para o próximo dia 4 de outubro, as próximas eleições? Ângelo, pediria para você e depois o Hamilton. O Milton, depois. Eu vejo, Chicão, que assim, no sábado, né, quando aconteceu o sequestro do Maduro, a minha esposa me acordou muito cedo, e daí você meio grogue ainda com a situação toda, porque veja, já era uma situação desafiadora, que a gente via, pelo menos, né, que seria, a partir desse ano, a construção política e tal. A gente tem acompanhado as pesquisas, né, o Lula tem maioria, mas a gente vê, né, como a direita vai fazendo os tubos de ensaios deles, né, e tem também essa questão do mercado, né, o mercado vai apoiar quem aí, né? O mercado vai apoiar de que lado, né? Os bilionários brasileiros, a burguesia brasileira vai ficar, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar, né? O poder financeiro fala muito, né, em eleição. Por exemplo, que nem o Ratinho. O Ratinho não tem chance nenhuma de sair candidato a presidente. Não sei, né? Isso aí pode ainda se definir. Eu concordo com o Marcelino, que talvez a tendência seja ali para o Senado, mas não duvidaria que ele fosse, né, para a presidência e tivesse apoio aí, digamos, né, da família Bolsonaro, sei lá, né? Mas a questão é que vai definir mesmo é o apoio do mercado, né? Porque o Lula tem os votos dele, né? Então, quer dizer, eu duvido que o campo progressista perca voto nesse embate com a Venezuela. Ninguém que votou no Lula em 2022 vai pensar o voto agora, independente do que o Lula falasse, essa que é a verdade, né? Por isso que eu acho que a crítica, né, ao posicionamento do Lula
ele não afeta o nosso campo, né? Falo por nosso porque eu sou presidente do PCdoB, o Milton está aí, acho que o Milton filiado no PT, então quer dizer, é o nosso campo aí, né? O Marcelino, sei que também é do nosso campo, então não é uma crítica que vai, mesmo aquele eleitor do Lula bem... que tem a informação um pouco mais simples, né, ali na construção dele, ele vai votar no Lula e acabou, meu, né? Agora, o que me assusta e o que me preocupa, né, é a composição para o Senado, né, que daí, sim, daí as pessoas, vejam aqui no Paraná, né, em 2022, o Lula teve 38% dos votos no segundo turno, uma coisa assim, 36% no segundo turno, mas se a gente analisar esses votos e pensar o tanto de voto que o Ratinho tem, né, veja quanta gente que vota no Lula que votou em deputado safado aí, né? Que senão não teria como eleger a Alep na composição que ela foi eleita. E isso vale para a Câmara Federal, né? O Lula teve 60 milhões de votos, pô. Como é que teve tanto deputado desse centrão, é essa frente ampla que eu defendo, né? E o Milton, o Marcelino sabem como o PCdoB, nesse sentido da frente ampla, sempre tem uma disposição, né, de composição, e a gente precisa mesmo, né, como tática de construção política, mas, por outro lado, é uma contradição, né, porque a gente acaba elegendo muito picareta, né? Então, veja, eu acho, né, Chicão, para finalizar a minha fala aqui, eu acho que o posicionamento do Lula, ele não afeta o nosso campo. Agora, o que eu acho que pode acontecer, né, e daí os meus colegas aí podem até achar a ingenuidade da minha parte, talvez, mas eu acho que é uma oportunidade, né? Porque, veja, o Trump ele não vai ter vida fácil lá na Venezuela, não, viu? Porque a Venezuela é um país, né, que ele é muito diferente nessa composição, por exemplo, da população venezuelana em relação à política local lá. Eu sei que a direita fica colocando um monte de venezuelano aí que reclama da Venezuela, não sei o quê, mas a população venezuelana ela tem um legado, né, bolivariano ali, e é uma revolução nacional que aconteceu lá. Então a população se envolve muito com isso. É uma população que tem uma visão diferente, né? Eles são muito anti-imperialistas na Venezuela, né? E talvez a vida do Trump não seja tão fácil, né? A presidenta que ficou lá é alinhada com... É a vice do Maduro. Então, como é que vai ser? E talvez, né? Talvez o desenrolar dessa crise e desse sequestro, né, que o Trump promoveu, talvez não seja tão ruim para o processo eleitoral. Pode ser que tenha essas pessoas que têm uma visão mais de centro, né, e que não são tão avessas assim à esquerda e ao Lula, que na hora de votar, por exemplo, vejam lá algum candidato da esquerda falando e tal, e, pô, de repente vou votar nesse cara para deputado aí, para senador, né? Então eu acho que tem um campo, é isso que eu quero dizer. Existe um campo, uma trincheira que pode ser aberta aí nesse debate, Chicão, na minha opinião, que, se bem explorado por nós, e aí eu acho que cai no que nós estávamos falando anteriormente, Milton e Marcelo, a resistência, né, o campo progressista, o povo que está na luta política e na luta de ideias, Milton, a gente tem que ir para a rua. Eu acho isso, né? Eu acho que o momento é de ir para a rua, e a maior influência na eleição de 2026 acho que vai ser a manifestação popular, em função disso tudo que eu falei aí. Milton. Olha, eu vejo assim, que isso está integrado, eu não vejo separado. Eu vejo que o que acontece hoje no mundo, na América Latina, rebate no nosso cotidiano, na política, né? Então, hoje, por esses dias, eu vi na rua muita gente conversando essa coisa do Maduro, que aconteceu nos botecos, nas padarias, o povão mesmo, né? Cada um com seu nível de compreensão, consciência, né? Então, a gente deve levar em conta. Acho que o Lula se portou bem nesse episódio. Acho que a nota que o governo brasileiro divulgou foi uma nota equilibrada, porque, ao mesmo tempo, denunciava o que ocorreu, fazia a denúncia no ponto certo, né, da violência, da violação do direito internacional, e chamava também para a unidade. Depois teve uma segunda nota, assinada com a Colômbia, com a Espanha, né, com o México. Evidente que eu não tenho acordo integral, porque eles até citam captura, e não foi captura, né, foi sequestro, mas a nota tem um sentido, as duas notas têm um sentido de denúncia chamando para a luta contra o que ocorreu.
Então, eu acho que isso vai estar presente nos diversos debates políticos a partir de agora. Você vê que o Ratinho se pronunciou, acho que errou feio, se pronunciou apoiando o golpe na Venezuela, como ele apoiou também o golpe aqui antes. Né? Então, a gente também tem elementos para fazer a luta política, para denunciar. Acho que amanhã, dia 8, nós temos que fazer a ligação, porque os mesmos golpistas daqui são os mesmos golpistas vinculados ao Trump. Da Argentina, da Venezuela, né? Corina, é o mesmo pessoal de extrema-direita. Né? Pessoal que despreza a votação popular, que despreza a democracia. Então, alguém aí falou de oportunidade, também é uma oportunidade de politizar o processo e enfrentar o senso comum, porque o senso comum é muito forte, né? E inclusive afeta a esquerda, porque o senso comum é o hábito. Eu acho que o Marcelino falou na rodada anterior, a força das ideias, a força material, o Marx falava, a força material predominante são das ideias da classe dominante, né? E por que isso? Eles têm 1001 maneiras de controlar o pensamento, né? Porque eles possuem o meio de produção cultural, eles possuem os grandes aparatos de comunicação, os aparelhos ideológicos. E a gente vai na contracorrente, buscando brechas e assumindo determinados espaços, né? Então, eu acho que a gente deve politicamente fazer essa vinculação e fazer a disputa, porque acho que muita gente fica ainda, é uma opinião minha, na esquerda, na defensiva, e se colocar claramente que é de esquerda, se colocar claramente as nossas bandeiras, e reivindicar claramente o socialismo, dizer que a única saída para essa crise do neoliberalismo, para essa crise que o mundo se arrasta, para as guerras, é um outro tipo de sociedade. Isso a gente não pode abrir mão. Muita gente, às vezes, para não perder voto, com receio, recua. Né? Isso a gente vê. Não vamos citar ninguém, mas isso acontece. Então, nós vamos ter uma quarta possibilidade. Com o Lula, nós temos que ter um programa claro. Nós temos que ser mais ousados, porque a situação exige, né? De ter posições mais avançadas, de exigir medidas mais estruturantes, não fazer o mais do mesmo, porque é uma geração praticamente já que passa por governos petistas, e eu sou do PT, sou da direção estadual do PT, mas tem transformações necessárias. Uma reforma política, você tem a demanda da reforma agrária, você tem a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. Para onde o Brasil vai? O que o Brasil vai fazer? Né? Vai seguir o bonde dos Estados Unidos? O que o Brasil ou vai procurar se articular num outro processo? Você tem o BRICS. Né? Nós não, temos que buscar o nosso caminho com autonomia. Tem um projeto estratégico de país. Um país grande, com condições, com recursos, não é um país pobre como Cuba, né? É um país que tem condições de jogar um papel maior. Então, o debate político, eu acho que tem que caminhar por aí, porque esse é o diferencial para enfrentar a extrema-direita. Né? Para enfrentar a extrema-direita com mais política, conscientizando mais, mobilizando mais. Né? Então, o processo eleitoral, acho que você colocou, ele vai estar pontuado. É Venezuela, é a questão da Ucrânia. Essa direita vai colocar, né? Essa ligação histórica que o governo Lula tem na América Latina, com a própria solidariedade a Cuba, que é necessária nesse momento. Ou seja, é enfrentando abertamente. Você não recuando ou suavizando a sua visão de mundo, que você vai ter sucesso eleitoral. Eu vejo sucesso eleitoral a partir de um projeto. Né? Então, esse é um desafio para o PT, é um desafio para o PCdoB, é um desafio para o PSOL, não é fácil, porque
também há um quadro adverso. Nós não estamos num quadro de ofensiva política, nós estamos num quadro de resistência política, né? De resistência. Né? E é muito importante manter um quarto mandato aqui na América Latina, senão desanda. Se o Brasil avançar aqui uma solução de direita, desanda a América Latina inteira, aí que o domínio dos Estados Unidos vai ser maior. Então, aqui é um ponto de resistência. O México é um ponto de resistência. Colômbia, com Petro, é um ponto de resistência. Mas é difícil, né? Então, a gente precisa se organizar melhor. Amanhã, dia 8, nós temos que estar na rua. E temos que estar na rua fazendo a junção. Depois da manhã, Milton, desculpa. Depois da manhã, isso. Na rua fazendo a junção e denunciando que os golpistas de lá são os mesmos daqui e que a mesma mão peluda é que manipula, que é uma mão que está lá no norte, hoje representada pelo Trump, mas já foi representada pelo Biden, já foi representada pelo Obama, que é um sistema imperialista. A pessoa só é o representante. Legal. Marcelo, você acha que essas situações aí elas vão influenciar nas eleições de 4 de outubro aí? Com certeza que vão. Agora, a gente, evidentemente, não tem bola de cristal para saber exatamente, especificamente, os desdobramentos estratégicos disso. Mas que vão, não tenho a menor dúvida. E eu quero fazer um adendo aqui que eu acho importante, que os companheiros falaram em vários aspectos aqui que são fundamentais para a nossa discussão, mas eu quero lembrar 2 ações que o governo Lula tomou muito erráticas. A primeira é de não considerar a Venezuela no Mercosul. Acho um erro estratégico brutal. E outra de pedir atas para o Maduro na eleição. Acontece o seguinte, amigos, vejam bem, quando você faz isso... Você me dá uma parte, só uma parte para exemplificar como a política é cruel. O Lula reconheceu o Maduro e reconheceu a vice do Maduro. Pois é. Então, é louco, né? Então, veja só, isso aí, por que eu falo isso também? Porque isso hilário, contra nós. Porque isso joga contra nós. Vocês sabem por quê, senhores? Os telenautas que nos estão acompanhando aqui. Porque daqui a pouco, por mais legítima que ocorra a vitória eleitoral do Lula em 2026, adivinhe o que vão fazer? Pô, se o Lula apoiou as atas, a gente vai fazer a mesma coisa. E você vai colocando, assim, justificativas para que o processo eleitoral toda hora seja minado. Nós já tivemos exemplos milhares deles no Brasil. Nós tivemos um problema com o Juscelino Kubitschek, em 1955, que ele ganhou a eleição de forma legítima, e só porque eles inventaram que tinha que ter mais de 50% do voto, queriam não permitir que o Juscelino assumisse. Nós tivemos... Ainda bem que eu tinha o Marechal Lott lá no pedaço. O Marechal Lott, que naquela época ainda era o resquício do nacionalismo que ainda sobrou, antes de 64. Porque ele concorreu, o próprio Lott concorreu à presidência da República em 1960 e perdeu. Vai lembrar disso daí. E as chapas eram diferentes, para presidente e para vice-presidente. E foi por isso que o João Goulart pôde depois assumir. Isso com o antigolpe que teve. Que, na verdade, já pode ser considerado um golpe. Aquela história do parlamentarismo para não deixar o João Goulart assumir a presidência. E lembrando que ele só assumiu a presidência no começo de 1963. Ele ficou só 1 ano na presidência da República. E foi suficiente para ser derrubado. Então, a gente não pode jogar contra si próprio, jogar contra o próprio patrimônio. A Venezuela poderia ter sido aceita, sim, para os BRICS, para fortalecer a América Latina, a América do Sul. Nada de atas, porque se tiver que pedir ata para a eleição, tem que pedir lá o nosso querido amigo Macron, na França, que toda hora dá golpes internos lá no parlamento, no semipresidencialismo deles, no semiparlamentarismo deles. Então tem que lembrar do Zelensky, que até agora não saiu da presidência da República. Então nós temos várias incongruências aí, amigos, que a gente não pode desconsiderar. Então a gente tem que fortalecer o nosso quintal. Assim fizeram com a Kirchner, caçando a mulher, tentando prender a mulher. Todo mundo está vendo que isso são golpes, gente, golpes contra nós. Porque se está golpeando a América do Sul, América Latina, está golpeando o Brasil indiretamente. E olha o efeito psicológico disso, caros amigos. Pegaram o Maduro, sequestraram o Maduro. E ele já deu o recado.
pode intervir na Colômbia e no México. Isso significa o quê para as próximas eleições? E em Cuba também. Nada. Oi? E em Cuba também, ele já falou que Sim, pode interferir. claro. E vejam bem, isso aí vai colocar a esquerda numa situação contra a parede. E se não tiver reação da esquerda de verdade, nós vamos ter uma eleição muito mais difícil por causa desses movimentos que vão bater, sim, a questão interna nossa no Brasil e também vão ter repercussões depois. Vamos supor, o Lula vence as eleições ano que vem, 2027. Como é que vai ser o governo desse homem? Ele vai ser toda hora colocado nas cordas. Então, se você não fortalecer a esquerda de verdade, e eu acho que o Milton foi feliz na sua fala, dizendo que tem que fortalecer as alianças, é evidente, as alianças que sobraram, amigos, porque mais da metade já se foi nessa brincadeira. Ainda temos a Colômbia, o Chile acabou de ir embora, já perdemos o Chile, já não tínhamos o Chile, porque o Chile no Boric era só uma... Estava assim, sempre em cima do muro. Era assim, tocando flautas, né, para o imperialismo. Vamos ser sinceros. Então, agora com a direita mesmo no poder, aí é evidentemente que eles vão fazer barba, cabelo e bigode. E nós temos poucas armas para lutar com essa turma. Se a gente não se fortalece, nós vamos, evidentemente, sofrer as represálias internas, porque a burguesia nacional vai estar fortalecida com essa história do sequestro do Maduro. Se a gente não tiver uma postura combativa para o ano que vem, por esse ano, aliás, a gente vai ficar numa situação muito mais difícil que nós já estávamos. Então, não resta a nós outra alternativa se não mobilizarmos as forças progressistas para o combate nas ruas, mobilização popular, fazer com que, de fato, a gente consiga chegar para uma disputa não apenas eleitoral, a gente consiga chegar para, quem sabe, uma governança em 2027, a partir de 2027, um pouco mais fortalecido do que nós estamos, mesmo com o Congresso sendo majoritariamente ainda de direita, porque eles têm todas as cartas na mão. Eles vão fazer muita gente lá de novo, evidentemente. Então, o que resta é o Executivo. E graças ao Lula, porque se não fosse o Lula, amigos, nós não teríamos nenhum representante à altura para lidar com o futuro opositor chamado Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro vai dar trabalho, minha gente. Desculpa, mas vai ser isso. Vai ser uma polarização política, porque a classe dominante brasileira vai fazer um acordo com o Flávio Bolsonaro para livrar do pai, para colocar o pai em prisão domiciliar, fazer com que ele fique bem confortável na sua casa e consiga fazer uma aliança com a direita, com os bancos, com todo esse tipo de gente espúria, para conseguir governar em 2027. Então, a gente tem que ficar muito esperto. É mobilização popular e muita luta política em 2026, senão a gente vai sofrer as consequências. É isso aí. E é o seguinte, sobre a vice-presidente que assumiu agora a presidência, a Delcy Rodrigues, né? Ou Delcy Rodrigues, enfim. Tenho visto aí nas redes sociais, jornais, enfim, que ela teria traído o Maduro, que ela teria e que estaria aí já tentando se aproximar ou aceitando as ordens do Trump, ou se aproximar do Trump. Tudo bem. E há também publicações aí de que generais traíram Maduro, que não ligaram o sistema de defesa, enfim, um lance totalmente estranho, né? Bastante estranho, né? Então, que análise que é possível fazer disso? Milton? Olha, eu até fiz um artigo no 247, saiu ontem, acho que hoje ainda está na minha coluna lá, um pouco a avaliação do quadro, do cenário, a partir de dados, um pouco que eu conheço também, né, da situação, já fui na Venezuela. Eu acho que hoje ainda nós temos muita coisa que vai aparecer, não temos todos os dados, né?
nós vamos ter ainda mais informações. Mas é evidente que a partir desse ataque foi um golpe duro, né? Golpe duro no governo chavista, sequestro do Maduro. Mas o fato é que permanece no comando do Estado ainda o chavismo, porque é o que eu chamo no artigo, recorrendo a um conceito do Gramsci, gramsciano, é o que se chama de, na teoria política, na ciência política, de equilíbrio catastrófico. Nem o Trump tem toda a força para derrubar os caras, o que ele deseja, e nem o governo chavista tem condição de expulsar o Trump. Porque hoje o Trump está presente na Venezuela, com o cerco que ele faz. Né? O cerco que ele faz naval, político, militar, expressões diplomáticas que ele faz, e busca apoio interno. Ele ainda não tem uma força política constituída, e por hora ele desprezou a alternativa mais à mão que existe, que é a Maria Corina e o Edmundo Gonzalez. Ele até na entrevista falou que ela não teria respeito, né? Foi o termo que ele usou, em relação ao povo. E, ao mesmo tempo, o chavismo operou transformações nas instituições, eu falo isso no meu artigo, que mudaram a natureza das instituições, tanto do Poder Judiciário como do Exército, que controla a maioria do parlamento, e ainda controla o território. Então, eu vejo que há uma solução de compromisso imposta pela realidade, né? Porque o desejo de cada um é matar o outro, tanto do chavismo em relação ao Maduro, ou em relação ao Trump, como do Trump em relação ao Maduro. Eu não tenho esses elementos, não vou entrar nisso, porque fica no terreno da especulação, se houve traição, se houve... Né, não tem elementos. Porque quem assistiu à posse da presidente encarregada, que é o termo, né, porque o vice não é eleito, o vice é indicado pelo presidente, ela reafirmou que o presidente constitucional é o Maduro, que é uma necessidade de fazer a luta pela libertação dele. Inclusive, um filho do Maduro, que é deputado, falou nesse momento na Assembleia. O presidente da Assembleia, que é o Jorge Rodrigues, que é irmão da Delcy, também falou. A Delcy vem de uma linhagem revolucionária antiga. O pai dela foi, inclusive, assassinado pelos americanos numa ação de guerrilha durante o interrogatório. E eles, antes de se fundirem no Partido dos Chaves, tanto ela como ele, como Maduro, como a mulher do Maduro, eram de um movimento, um partido chamado Liga Socialista. Então, eles têm uma tradição, né, que se juntaram no processo quando surgiu o Chaves, que era uma articulação de militares, né, que depois foram evoluindo até formar o PSUV, que é o Partido Socialista Unificado, que unificou vários grupos de esquerda da Venezuela. Então, eu acho que esse equilíbrio vai permanecer. Eu acho que, de imediato, um arranjo que é possível, que o Trump está tensionando, é sobre a remessa de petróleo para os Estados Unidos, para ampliar, porque hoje a Chevron já explora petróleo, num acordo feito com o governo Maduro. Eu acho que o Trump vai tensionar para entrar mais empresas, para ampliar a cota dele de extração do petróleo. A China está garantida, porque o próprio Trump falou que não vai mexer. E a quantidade de petróleo que vai para a China é 4% do consumo que a China precisa. O maior problema aí é Cuba, porque 40% quase do petróleo diário que Cuba precisa é da Venezuela. Então, mexendo nisso pode afetar, pode até colapsar Cuba, que precisa de 120 mil barris diários. 40 mil vem da Venezuela.
vem 7 mil da Rússia, às vezes oscila um pouco mais, 6 mil, entre 5 e 6 mil do México, e 40 mil os cubanos extraem de produção própria em Cuba. Então, tem todas essas implicações geopolíticas, né? Então, esse arranjo do petróleo, para mim, é decisivo. Vamos ver os próximos dias. Que nível de acordo eles chegam, né? Mas acho que o Trump está procurando ganhar tempo, e acho que os chavistas também estão procurando ganhar tempo, porque o que o Trump pensa? Eu vou preparar uma força política para fazer a disputa eleitoral. Ele deve tensionar nessa direção, para ter novas eleições. Quer dizer, não está claro que caminho ele vai buscar, porque é muito difícil invadir um país grande como a Venezuela. Eu ouvi alguns analistas falarem de 200 mil homens. Ele não tem isso para entrar e ocupar. E ele não tem uma força política confiável. Então, eu acho que ele fez um acordo temporário, acordo que eu digo, um acordo tácito, temporário, e o Chavinho também, e os dois estão ali jogando, manobrando, eu vejo assim, manobrando, até ter um desenlace, até ver quem vai perder. Isso tem a ver também com o grau de solidariedade que internacional que a Venezuela tiver, que o governo tiver, a campanha internacional que a gente for capaz de fazer em defesa do Maduro, a palavra de ordem que a gente defende, libertação imediata, né? O grau de adesão popular, porque você vê, não houve festejos pela queda do Maduro em Caracas. Na Venezuela não teve. Não saiu ninguém na rua, né? Festejando e tal a ação dos Estados Unidos. E teve as mobilizações que ocorreram foram do lado chavista. Então, é uma situação de equilíbrio, para concluir, que eu vejo. Nem é um empate, rigorosamente, nesse momento. Nenhum pode derrotar o outro e estão medindo força no cenário evidente que é diverso para a Venezuela, porque ela não tem também como fazer uma guerra contra os Estados Unidos. Né? Legal. Agora, a operação, ainda nós não sabemos muita coisa, porque houve enfrentamento, morreu 40 pessoas, 32 cubanos, a esposa do Maduro, né, ela fraturou 2 costelas, né, quebrou aqui, tem uma cicatriz aqui. Houve ali um enfrentamento, não foi também um passeio. Agora, é evidente, nós vamos procurar o que ocorreu de fato para não ter uma reação de maior envergadura. Eu não tenho dados, não vou especular, não vou entrar nesse terreno da adivinhação. Legal, legal. Ângelo. Eu vou muito com o Milton aí no que ele falou, Chico, porque é isso, né? Primeiro que é um troço muito recente, né? Aconteceu sábado. E veja que de sábado para cá, né, muita coisa já também mudou. Né? Veja que hoje mesmo o governo americano recuou na questão de dizer que o Maduro é traficante, aquela coisa toda, né? Então, eu recebi hoje um monte de informação, alguns sites de origem de língua hispânica que dão conta desse processo, que talvez tenha tido uma articulação no Catar com a vice, não sei o quê. Eu acho que o Milton está coberto de razão, né? A gente pode cair num campo de especulação muito grande. O que a gente consegue, Chico, ver agora é isso aí, né? Parece que houve um equilíbrio dessas forças, né? E os Estados Unidos não vai ter vida fácil, é isso, porque não dá. A população venezuelana ela é engajada, o exército venezuelano tem muita força, então uma invasão terrestre, os especialistas descartam. Na política, ele ficou trancado, porque também, ao mesmo tempo, o Putin está cobrando, o Xi Jinping está cobrando, né? O posicionamento do governo brasileiro, que eu concordo com o Milton também, o Lula, muita gente queria um posicionamento mais firme, não sei o quê, mas ele disse, né? Ele não foi, assim, uma cobrança na jugular, mas o Lula cobrou, ninguém pode dizer que não, né? Está cobrando, né, um posicionamento aí em relação a essa situação do Maduro e qualificando isso, penso eu, numa termologia adequada, né?
Então, eu acho que a situação dos Estados Unidos, Chicão, né, é uma situação delicada. Eu penso muito, né, que a análise precisava ir um pouquinho mais para o campo da demanda interna dos Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos é um país muito endividado, tem uma indústria muito enfraquecida, né, ele precisa expandir essa indústria deles, né. Eu acho que essa demanda muito grande por petróleo, né, pode ter a ver, né, e quem é especialista da área já tem falado isso, né, com a expansão dos carros elétricos da China, e eles não têm como competir com essa tecnologia. Essa tecnologia é uma demanda para o futuro, né, não é uma coisa assim que eles conseguem impor. Então, eu me preocupo mais, na verdade, com a fome dos Estados Unidos na pressão desse avanço deles em cima do petróleo, né, porque isso, para mim, mostra, e alguns analistas dizem isso, que é um sinal claro de derrocada, né, do Império Americano. Agora, a ver, né, Chico? Temos que assistir aí com muita atenção, né? Legal. Eu li hoje no 247 que a União Europeia não reconhecerá a Delcy Rodrigues como presidente interina, a conferir. Marcelo, qual a tua opinião sobre esse tema que eles acabaram de comentar? Viu? E depois eu vou só fazer mais uma pergunta para a gente encerrar, beleza? Estamos com 1 hora e 21 minutos aí já. 21 minutos. Vai lá. Bem, a gente só pode dizer uma coisa em relação à questão desse sequestro do Maduro antecipadamente, que isso é uma certeza praticamente absoluta. É que o Mossad, a CIA e o MI6 estão em todos os espaços nos países periféricos. Todos, de uma forma ou de outra, eles estão infiltrados. Como é que se deu o golpe no Brasil aqui, que derrubou a Dilma, mas não derrubou só a Dilma, derrubou o PT, derrubou a esquerda brasileira e derrubou o povo brasileiro, que a partir de 2016 viu a sua condição de vida piorar muito. A despeito das críticas que se faça de X ou Y da gestão da Dilma, do Lula, do PT, mas eu acho uma incongruência, no mínimo, uma incongruência nós não conseguirmos, pelo lado da esquerda, observar que ocorreu um golpe no Brasil. Eu não quero fugir da pergunta, mas eu quero atrelar esta questão ao que estamos sofrendo hoje na América Latina a partir desse início de ano com a captura, o sequestro do Maduro, né? Que não é um absurdo, é uma coisa que faz parte da inteligência dos Estados Unidos ao se deparar com uma situação que eles não podem bater de frente, é você buscar os seus governantes e cortar a cabeça do Estado a partir de um representante governamental. O que eles fizeram foi isso. Eles não poderiam invadir a Venezuela, eles escolheram a melhor opção. E a opção que eles tinham na mesa, que era tirar o Maduro de cena e, com isso, desestabilizar o regime político chavista. É isso. Não pode entrar na Venezuela, não tem condições para entrar lá e se deparar com uma força militar e paramilitar progressista dentro da Venezuela. E o Milton falou, com razão, o povo, em grande medida, está a favor do governo Maduro, da Revolução Bolivariana, a partir de Chávez no final do século passado, e não está abrindo mão. E eu acho interessante porque isso revela, sabe o quê, amigos? Que a direita nunca teve a maioria dos votos na última eleição, como ela dizia que tinha. 2/3 dos votos eram para a direita e o Chávez deu digamos assim, um golpe na eleição, ele fraudou as eleições e conseguiu se firmar no governo de novo. Negativo. Esse dado que o Milton coloca só vem a comprovar que a maioria esmagadora da população está a favor do regime chavista. E aí coloca por terra esse tipo de abordagem que dizem, não, mas o Chávez, ele, com essa ideia de bolivarianos, ele colocou a sociedade polarizada. Não, a sociedade anterior, antes de Chávez, era uma sociedade, em grande medida, o seu povo estava sendo esmagado pelas políticas neoliberais.
do Cárdenas e de todos os outros anteriores. Ora as bolas. Todo mundo sabe que a América Latina inteira é uma pobreza absoluta, uma desigualdade absoluta, inclusive o país mais rico da região que somos nós. Então, não existe governo que não possa ser derrubado pela CIA. Todos estão sujeitos a serem derrubados ou fragilizados pela CIA. E o que aconteceu na incursão militar aí para capturar o Maduro, para sequestrar o Maduro, foi sim uma arquitetura da CIA dentro da Venezuela. A questão, o envolvimento daqueles que foram denunciar o Chaves, a recompensa de 15 milhões de dólares passou para 50 milhões de dólares. Alguém recebeu dinheiro, caros amigos, para facilitar esse negócio. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, não posso dizer quem foi e quem está envolvido, porque seria um absurdo da minha parte. E não tem informações privilegiadas. Não tem como saber. Mas que tem o dedo da CIA e está infiltrado, esse processo todo contaminado lá, tá? Assim como quando bombardearam o Irã, quando Israel bombardeou e matou um monte de gente lá, é claro que o Mossad estava dentro do Irã. É lógico, ele se infiltra em todos os espaços para minar a resistência dos povos, para fragilizar a soberania nacional. É lógico que sim. Agora, os desdobramentos de tudo isso vai ser muito difícil, eu concordo com a maioria que tem essa ideia, de que os Estados Unidos vai ter muita dificuldade de costurar acordos e se manter no jogo de uma maneira como se tivesse dominado a situação e passado por cima de todo mundo. Não vai ser assim. Vai ser uma luta muito intensa, vai ser uma guerra esse negócio da Venezuela, a partir desse sequestro do Maduro. Legal. Deixa eu ver que o Alexandre César está aí. Show de bola o programa, parabéns. Você acredita? Ela não estava aparecendo no Facebook aqui do meu Facebook, o programa, entendeu? Mas agora, mas nós estávamos no ar, tranquilo, tudo bem. Só que aqui eu não conseguiria ver, não estava conseguindo ver se tinha alguém ou não e tal. Bem, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma pergunta, mas antes eu queria mostrar uma situação aqui que quero ver como que eu faço isso aqui. Olha só um pouquinho, pessoal. Vamos ver se vai para lá. Veio, legal. Aqui eu vou apresentar, eu queria que o Milton, né, desse uma palhinha meio rápida, assim, sobre isso aqui, essa pergunta aqui. Depois aqui, ó, esse aqui, ó, eu peguei no teu Instagram, Milton Alves, tá aqui, parece que foi em 92 essa foto. Esse aqui é quem? É o Maduro mesmo? Maduro, você aqui, e aqui mais dois amigos aqui. Exato. Esse aí você estudava lá, estudou lá, estava passeando, estava trabalhando, como é que é? Eu já falei um pouco do contexto dessa foto. Uhum. Essa foto foi em 92, no retorno de Havana. E aí estão dois companheiros que são jornalistas também. Um já morreu, que é o Valdo, que é esse aqui de camisa vinho, e o outro é o Leonardo. Leonardo, que é jornalista de São Paulo, que foi jornalista da CUT, da CPB, escritor. Eu esteve até em Curitiba, eu falei com ele agora no mês de novembro, lançando um livro sobre inclusive, essa questão de Israel, do Mossad, das políticas de agressão. Ele hoje está no PCdoB, é um grande amigo meu. Então, a gente estava vindo de Havana e paramos. Eu fiquei 15 dias em Caracas e a gente já conhecia o Maduro, porque o Maduro foi de uma turma anterior, que foi estudar na Escola de Quadros em Havana. Eu fui depois. E num desses encontros lá em Havana, ele disse: não, passe o carnaval
de 92 em Caracas, pô. E a gente foi. Então, a circunstância, essa foto, é isso, a gente estava lá, e o dado interessante é que foi praticamente uma semana, 10 dias, do levante do Chaves, em 92. A cidade ainda estava cheia de marca de tiro, o Chaves estava preso, e o Maduro estava muito empolgado com o Chaves, já. Ele era militante da Liga Socialista. Nessa época ele era assessor sindical. E ele estava muito empolgado. Esse cara pode liderar a gente, porque o Chaves ganhou imediatamente um grande prestígio popular. Era a época do carnaval e a fantasia da população, das crianças, era uma fantasia de Chaves. Roupa camuflada e chapéu vermelho, boné vermelho dos paraquedistas, boina vermelha. Toda Caracas, as criancinhas e jovens estavam vestidos de Chaves, pulando carnaval, muito excitando, fantasias. Ele já estava extremamente popular. Né? Depois ele veio a ser solto e virou uma liderança política. Então, já me perguntaram muito, dei até uma entrevista para o Brasil de Fato. A circunstância dessa foto foi isso, em Caracas, em 92, fevereiro de 92, 10 dias depois do levante do Chaves, que estava preso, e a gente encontrou o Maduro, que não mudou muito, ele está mais grande, né, mais largo, mas ele permanece, eu mudei mais, né, e aí já estou um homem sem cabelo, mas o Chaves não mudou, o Maduro não mudou muito não, está com bigode e tal. A foto é isso mesmo, que você pegou ali. Tem outra foto também, tem algumas outras fotos, tem uma foto também na Praça Simão Bolívar, aí o Museu Simão Bolívar, que é a Casa do Bolívar, e é um museu hoje, né? Aí foi onde nasceu o Bolívar. Então, só explicando aí a foto. Quero agradecer sempre o convite, sempre à disposição. Eu me atrasei um pouco, porque estava num debate sobre a Venezuela em São Paulo, numa outra live. Beleza pura, legal, legal. Só deixa... E agradecer os parceiros aí, excelentes, nesse debate, tanto o Ângelo, nosso camarada do PCdoB, como o nosso grande Marcelino, que eu encontrei ele no lugar tomando café semana passada. Beleza. Temos que nos encontrar aí um dia desse aí para a gente bater um papo, tomar um café, Isso. Viu? Rapidinho, que estamos com 1h30, mas tá legal. É o seguinte, essa invasão do Trump aí dos Estados Unidos aí na Venezuela, ela, como é que eu podia dizer assim, ela pode legitimar ou legitima a invasão de Israel na Palestina, da Rússia na Ucrânia, e de outros países aí que estejam, por exemplo, a China em Taiwan. 1 minuto para cada um aí, para a gente terminar. Começando aí pelo Marcelo. Olha, eu não sei nem por onde abordar essa questão da sua pergunta, sabe, Chico? Porque, na verdade, é o seguinte, são questões tão díspares que fica difícil a gente fazer um tipo de comparativo, porque a invasão da Rússia sobre a Ucrânia foi uma questão muito diferente, mas muito mesmo diferente da invasão que ocorreu o genocídio em Gaza. São questões muito distintas, sabe? E essa questão também do Trump sequestrando o Maduro é uma outra história diferente dela. Quer dizer, elas são muito diferentes uma da outra. Fica difícil a gente fazer uma comparação em tão pouco tempo. Precisaria até ter um tempo maior só para discutir essas questões. Eu acho que programa só para isso. Outro programa. Mas aqui, nesse momento, elas são totalmente diferentes, uma razão da outra, no caso dessas incursões estrangeiras. Só para deixar a posição. Legal. Então, por favor, peço que você já faça as suas considerações finais rápidas aí, e que daí cada um vai fazer a sua e responder essa pergunta rapidinho aí que eu fiz. Marcelo. Sim, pois é. Então, a minha resposta telegráfica para isso
é que a questão da legitimação, eu acho que não passa por aí, mas passa por quem controla a narrativa para justificar a invasão ou o sequestro de alguém. Então, por exemplo, quando a Rússia ela invade a Ucrânia por uma questão muito diferente dessa, aí a Rússia é o vilão da história. Agora, quando Israel massacra a população civil desarmada na Palestina, aí a questão é outra, ela não é abordada da mesma maneira, porque os controles dos meios de comunicação estão nas mãos do imperialismo e as narrativas são totalmente diferenciadas. Vai de quem controla os meios de comunicação o seu poder de reproduzir e ampliar sua visão de mundo, do qual a Rússia e a China estão em desvantagem absoluta se comparada ao do imperialismo. É por isso que a diferença, sabe, Chicão e amigos, do que é imperialismo e do que não é. O imperialismo domina o aparato militar mundial, a economia mundial, a ideologia mundial e a sociedade nos seus mais variados meios de manipulação. E o outro lado não tem esse poder, ainda. Legal. Ângelo, dá um alôzinho rápido e já faça a tua saudação ao nosso público aí, por favor. Maravilha. Eu vou com o Marcelo também nessa questão dessa pergunta que se colocou. Acho que é um tema muito complexo, né? Mas assim, não legitima, não. Mas daí a gente teria que pegar e debater isso aí para cada um explicar e pôr seus pontos aí, né? Mas eu vou muito com o que o Marcelo diz aí, viu? Agora, o balanço geral, Chicão, é o seguinte, eu acho que fica, né, para o ouvinte aí, para o pessoal que está acompanhando a gente. Só deixa eu só... Tá aqui, teve aqui o Everton Oliveira Silva. Vocês são os lixos. Maduro é lixo assim como vocês. Valeu, lixo Everton, beleza? O Everton trabalha com torno e usinagem, e eu trabalhei minha vida inteira com isso antes de me formar em jornalismo. Então, Everton, fica aqui um abraço para você, que é companheiro, é trabalhador, proletário. Então, você especialmente, né, Milton e Marcelo, tem que entender muito bem o que nós estamos falando. Então, não acato aí a ofensa, até entendo a tua ignorância e me põe à disposição, inclusive, meu amigo. Né? A gente é do ramo, viu? Sei muito bem lidar com paquímetro, micrômetro, torno. Eu sou trabalhador. Então, o pessoal, o que eu estava dizendo ali, o balanço, né, que fica aí para justamente esse tipo de comentário, para esse tipo de brasileiro, né? Que a questão aqui é soberania. Né? O público, o balanço que a gente tira desse debate, que eu ouvi na fala do Milton e do Marcelo, é que a cada momento, a cada segundo que passa, né, em que o declínio do império, né, fica mais evidente, a força, né, a raiva, no caso de quem está com receio de perder isso, que no caso é o império, né, pode ser reações bem agressivas, como esse sequestro do Maduro, e isso pode intensificar. Então, eu acho que é o momento do debate ir para a questão da valorização da soberania, né? Os brasileiros têm que entender, né? O povo brasileiro, né? Quem está ouvindo, a gente tem que entender que o nosso país, né? Tem muita riqueza, muita cultura, muita... O Brasil é muito bom, né? Esses dias eu vi o José Dirceu falar uma coisa, ele falou assim, o Brasil precisa de pouquinha coisa, né? Para dar certo, assim. Ele já dá meio que certo, né? Né? Então é muito rico, um clima muito bom, uma população sensacional. Então o Brasil é um lugar muito maravilhoso e a gente precisa valorizar, pô. Então, quer dizer, por que nós temos que acatar o que uma nação estrangeira quer impor para nós no sentido do que é o nosso futuro e o nosso desenvolvimento? Eu acho que essa maturidade o Brasil precisa alcançar e eu acho, particularmente, que é esse momento, porque a gente sempre evolui diante dos desafios. E eu acho que a nação brasileira hoje está diante de um grande desafio, assim como o povo latino-americano, né? Então, é esse o balanço que eu faço, Chicão. E agradecer aí ao Milton, ao Marcelo, né? Sempre é um debate de alto nível aqui, eu sempre aprendo muito com vocês. Então, muito obrigado, um abraço aí, porque eu sei que são meus camaradas também. E tamo junto, Chicão, você que também é meu camarada. E obrigado por mais uma oportunidade, viu? Beleza. Milton, para encerrar o bate-papo. A sua pergunta daria uns 10 programas, né? Mas em 1 minuto eu vou dizer o seguinte, que são situações diferenciadas, né? Todas, essas aí que você citou, em relação à ação que os Estados Unidos perpetrou contra o Maduro e a Venezuela na madrugada de sábado. Porque você tem uma guerra de uma natureza
complexa, você pode criticar, como também apoiar o Putin, uma guerra que envolve a OTAN, ameaça a soberania da Ucrânia e também ameaça a soberania de um ponto de vista da Rússia. Então, isso já dá muito debate. Você tem a situação de Taiwan, que há uma disputa histórica com a China, né, que era a antiga Ilha Formosa, que se chamava, né, chegou a representar a China na ONU. Então, é uma situação também difícil. E, no caso de Gaza, é uma guerra de extermínio, de genocida de um Estado títere, que é Israel, contra uma luta de libertação nacional do povo palestino. E aí o sequestro que teve na madrugada. São 4 conflitos, enfrentamentos de natureza distinta. Acho que é um tema aí, Chicão, para você agendar aí o debate. Né? Já faço a sugestão. O segundo, eu queria terminar agradecendo, mais uma vez, e agradecendo a parceria aí, sempre honrosa para mim, do Ângelo, do nosso querido Marcelino, a sua, e de todos que eu acompanho, mesmo aqueles que perguntam de forma agressiva, mas faz parte do debate, né? Mas encerrando com uma convocação para o dia 8, que é importante que a gente esteja mobilizado na rua. Aqui em Curitiba o ato vai ter diversas cidades, Londrina, no país inteiro, mas aqui em Curitiba é na Praça Santos Andrade, dia 8, às 17 horas. Então é importante que os companheiros divulguem e quem puder participar dessa mobilização histórica, porque nós vamos fazer já um ato com os golpistas presos, tanto Bolsonaro como o vice, o candidato a vice, né, o Braga Neto, como o Heleno, como o Paulo Sérgio, como o Felipe Martins, ou seja, todos os golpistas e aqueles que estão foragidos que ainda vão se haver com a justiça. Então, dia 8, a prova de ordem é essa: cadeia, prisão para todos os golpistas, sem anistia. Nada de anistia para os golpistas. Legal, legal, legal. Eu agradeço aí a vocês 3 terem aceitado o convite, participando aqui e tal, e aquelas pessoas que nos acompanharam pelo Facebook e essas que se manifestaram aqui, que é o Alexandre César, que disse que o programa foi show de bola, daí ele falou obrigado pela lembrança, e o Everton aí também, que xingou e tal, mas isso faz parte, né? Um abraço para ele também, e vamos fazer agora uma pose aqui que eu vou printar para mim subir para o YouTube uma foto. O Marcelo, beleza? Ok. Valeu. Do tipo. Um abraço para vocês e um abraço para todo mundo aí. Valeu, meus camaradas. Obrigado e boa noite.